Olá pessoal, vamos dar início aí, continuando, vídeo 2 do capítulo 5, conceitos de hereditariedade, tá bom? Hoje nós vamos começar sobre os genes, tá? O que são os genes? Os genes, estão nos cromossomos e representam a unidade fundamental da hereditariedade, certo? É eles que vão representar as minhas características, o que vai ser transmitido aí para o indivíduo, certo? O que vai expressar do indivíduo. O lugar que o gene ocupa no cromossomo, ele é chamado de locus gênico. Então, onde o genes é localizado, chama de locus gênico. Os genes que vão estar associados à mesma característica, tá? E ocupam o mesmo locus no cromossomo homólogo, ou seja, o cromossomo que veio do meu pai e o cromossomo que veio da minha mãe. Cromossomos homólogos são aqueles que formaram pares, certo? São denominados de genes alelos. Então, eles estão pareados, estão próximos ao outro, são chamados de genes alelos, estão em cromossomos homólogos, tá bom? Então, cromossomos homólogos, cromossomos aos pares, certo? Genes alelos. O que é o genoma? O genoma, ele é o quê? Vamos dar uma lida aí, ó. A informação genética, que é típica de todos os organismos de uma espécie, constitui o genoma. O genoma nada mais é que o quê? O sequenciamento dos genes que tem determinada espécie. É a característica comum daquela espécie. Um exemplo, o projeto do genoma humano. Os genes, o sequenciamento de genes da espécie humana. O projeto Genoma da espécie humana fez o sequenciamento e mostrou que o ser humano tem cerca de 30 mil genes distribuídos nos 23 pares de cromossomos. Lembram que a gente falou que os seres humanos têm 23 pares de cromossomos? Esses 23 pares contêm cerca de 30 mil genes distribuídos. Esses 30 mil genes são o quê? Características que serão expressadas. São genes que vão expressar determinadas características particulares aí nos indivíduos, né? Isso aí é o genoma. Aí nós temos também as características genéticas congênitas e adquiridas. O que são essas características aí? As características genéticas, vamos começar por elas. Elas são herdadas dos gametas dos nossos pais biológicos, quando ocorre a fecundação e se forma o zigoto. Nessa fecundação se originará um embrião e, posteriormente, um feto recém-nascido. Tá? Então, as características genéticas são aquelas características que os meus pais irão transmitir para mim, certo? Elas vão ser herdadas, eu vou ter uma herança genética, tá? Essas características, elas podem ser transmitidas, passadas aos descendentes quando o indivíduo se torna adulto. Um exemplo, eu recebi determinada característica genética do meu pai, vamos supor, o cabelo liso veio da herança da minha mãe, certo? Então, eu posso transmitir essa herança genética para o meu futuro filho. Então, isso é uma herança genética, uma característica genética, quando é herdada do gameta dos nossos pais biológicos, tá? Eu tenho as características adquiridas. Quem são as características adquiridas? Elas não são herdadas nem passadas adiante. Elas vão resultar de interações com o meio ambiente. Então já ocorreu a fecundação, tudo que tinha que transmitir ali já foram transmitidas. Mas aí eu vou ter alguma característica ali que houve interação com o meio ambiente que pode afetar, certo? Quando a característica é adquirida ainda com o feto dentro do útero, ou seja, antes do nascimento, diz que essa característica é congênita, tá? É uma característica congênita. E quando o indivíduo afetado por determinada doença, determinada característica nascer com essa característica congênita, ela não foi, lembra que ela não foi herdada geneticamente, ela não veio da fecundação. Se ela não veio durante a fecundação, ela não pode ser passada para os meus filhos.
ela não será passada para a descendência, ela vai ficar parada ali naquele indivíduo. Então, ela é uma característica adquirida congênita, né? Vamos ver outro aqui. Eu tenho um exemplo dessa que vai definir essas três aí, genética, congênita e adquirida, de determinado modo. Ó, vamos dar um exemplo da surdez, certo? Eu tenho a surdez. Vamos ter três exemplos de indivíduos com surdez. Um teve origem genética, um teve por lesão auditiva em acidente. Vamos supor que ele sofreu uma pancada na cabeça e perdeu a audição, tá? Então, ele teve lesão auditiva por acidente. E o terceiro indivíduo teve surdez por ação do vírus da rubéola na mãe. Lembrando que uma vez que a mulher grávida contrai o vírus da rubéola, o feto pode nascer com surdez aí, pode nascer surdo, certo? Então, vamos lá. O primeiro exemplo, de origem genética. Então, nesse primeiro caso, pode ser transmitido aos descendentes, porque algum gene lá da mãe transmitiu aquela herança de surdez durante a fecundação. Então, é uma origem genética, tá? Por lesão auditiva em acidente. Então, a pessoa nasceu com audição normal, ela todos os sentidos dela eram normais, aí sofreu um acidente, uma lesão auditiva, perdeu a audição, ficou surda. Então, isso é uma característica adquirida, teve interação com o meio ambiente aí. Então, ela não, por exemplo, se levou uma pancada e ficou surda, isso não vai transmitir para o filho dele, é uma característica adquirida, tá? O terceiro caso, por ação do vírus da rubéola, tá? Então, a mulher estava grávida, teve a fecundação, já estava com feto, certo? Então, não foi no momento da fecundação. Então, todas as heranças que tinham que passar do pai para a mãe já tinham sido passadas na fecundação. Então, nós já podemos descartar origem genética, certo? Aí, houve a mãe grávida ainda, pegou a rubéola. Então, esse vírus pode afetar a criança que está ali recebendo todas as informações da mãe que está com vírus e ficou surda. Só que isso foi antes da criança nascer. Se essa alteração foi antes da criança nascer, é o que nós chamamos de característica congênita. Então, primeiro nós temos de origem genética, pode ser transmitida, certo? Lesão auditiva foi um acidente, então característica adquirida. O terceiro, o vírus foi de rubéola da mãe, então foi transmitida intrauterino, então uma característica congênita antes dele nascer aí, né? Aí eu tenho o que é o código genético. O código genético está associado ao projeto Genoma, certo? Ele é o código que é universal, porque o DNA se expressa do mesmo modo em todos os seres vivos. Então, ele é uma expressão de como que se traduz o DNA aí desse ser vivo. É o código que cada ser vivo tem, é o código do seu DNA. Está associado aí ao projeto Genoma. Eu tenho também o que é a mutação gênica. O que vem a ser a mutação gênica? A mutação gênica ela é qualquer alteração permanente no DNA. Se o DNA mudou, houve alguma mudança ali no DNA de algum ser vivo, está tendo uma mutação. Quando essa alteração, essa mudança ocorre nas células reprodutivas nos gametas, certo? Essas mudanças podem ser transmitidas nas gerações futuras. Então, se aconteceu em células reprodutivas, eu posso transmitir essa mutação para outro indivíduo. Agora, quando é em células somáticas que nós já aprendemos na aula anterior, embora ela não possa transmitir aos meus descendentes, quando ela é ocasionada em célula somática, ela não transmite para os descendentes, mas também pode resultar em problemas, certo? Os dois podem gerar problemas.
na célula reprodutiva, se ocorrer essa mutação, eu consigo transmitir essa mutação para os meus descendentes. Se essa alteração acontecer nas células somáticas, eu não vou transmitir, porém pode resultar em alguns problemas, como alguns tipos de câncer aí, certo? Eu tenho duas classificações também, ainda a expressão dos meus genes, das minhas características aí, né? Que são chamadas de genótipo e fenótipo, estão associadas aos genes, às minhas características. Vamos ver o que é cada um deles aí, né? O genótipo. O genótipo ele é o conjunto de genes de um indivíduo. Por exemplo, a cor dos olhos, a cor e a forma dos cabelos, a altura, a cor da pele. Isso tudo é um tipo de genótipo, é como o gene se expressa no indivíduo, certo? Cor do olho azul, cor do olho castanho, cor do olho preto. Isso tudo é o genótipo, a cor da pele, a certa quantidade de melanina torna a pele mais escura, mais clara, certo? Isso tudo é o genótipo. Agora, o que é o fenótipo? É a expressão visível ou detectável do genótipo. É a interação do genótipo com o ambiente. Lembra que eu falei que eu tenho o genótipo, que é a expressão dos meus genes aí? Vamos supor que eu tenho um cabelo louro, certo? Um cabelo castanho, vamos cabelo castanho. Se eu ficar muito exposto ao sol, o meu cabelo vai clareando. Então, o meio ambiente está interagindo com os genes do meu cabelo que era castanho. Então, essa interação do cabelo castanho com a exposição ao sol é o que vai se expressar pelo fenótipo. Então, o genótipo é o que já nasce, é os genes daquelas pessoas, é a expressão daqueles genes. O fenótipo é a interação do meu genes, do genótipo, com o meio ambiente. Um outro exemplo que tem aqui, além desse do cabelo que eu falei pro fenótipo, são os flamingos, certo? Para quem não sabe, os flamingos são aquelas aves bonitas, de penas de coloração rosa, mas muita gente não sabe, olha a imagem aí na telinha, que ele nasce com a pele, com a pena branca, certo? Na primeira foto, o flamingo aí recém-nascido, estou olhando a legenda aí para vocês, com penas brancas determinadas geneticamente, ou seja, os genes deles são para expressar penas brancas. Mas ao longo da vida, as penas deles vão adquirir coloração vermelha rosada, devido aos hábitos alimentares. Então, o que aconteceu? Os genes deles, que são das penas brancas, se expressaram com o meio ambiente, que é a interação com o que eles estão se alimentando, e que eles se alimentam muito de uns crustáceos, algumas algas que têm coloração vermelha. E isso vai dando esse pigmento, aí vai ser transmitido para o pigmento das penas deles. Então, isso é uma expressão do fenótipo, tá? Então, vamos diferenciar genótipo de fenótipo.